Meus irmãos, estão me ouvindo? Boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. É bom estar na casa de Deus, não é? Porque é aqui que em comunidade nós podemos louvar o seu nome através de orações, louvores, e ainda de bônus nós ouvimos a sua voz. É um privilégio que só o povo de Deus tem. E relembrando as grandes bênçãos do Senhor, o profeta Isaías, no capítulo 25, apenas no primeiro verso, disse as seguintes palavras: Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti e louvarei o Teu nome, porque tens feito maravilhas e tens executado os Teus conselhos antigos, fiéis e verdadeiros. Que coisa boa, né, irmãos? Saber que a nossa vida está sustentada na palavra de Deus, que segundo o profeta, esses conselhos do Senhor, embora antigos, são fiéis e verdadeiros. Isso é muito bom. E é por conta desses conselhos maravilhosos da parte de Deus que nós fomos salvos e temos motivos para cantar. Coloque-se em pé, vamos louvar o Senhor com o hino 147. Presbítero Eliezer, está aqui. Deus abençoe meu irmão e ore nos abençoando também em Cristo Jesus.
Meus irmãos, pode tomar o seu assento, todos agraciados pelo Senhor. A vida cristã ela é muito dinâmica, mas não é mecânica, não. É por isso que nos nossos momentos de culto, nós sempre somos guiados pela palavra de Deus do começo ao fim. A Escritura que nos orienta a cantarmos, ela que nos orienta a ofertarmos e dizimarmos, também a buscarmos o Senhor em oração e a ouvirmos a sua própria palavra. E uma das orientações bíblicas que a Escritura também nos fornece é a importância, irmãos, de fazermos um autoexame a despeito das nossas ações, das nossas palavras no cotidiano. E isso, geralmente, nós fazemos nos domingos à noite, porque é o momento da comunidade parar os seus afazeres e, por um instante, refletir sobre o que está fazendo, sobre o que está pensando, a maneira como está agindo nos contextos em que estão inseridos. E a boa notícia do Evangelho é que a palavra do Senhor nos mostra quem nós somos nele e o que Cristo Jesus nos deu através do seu Filho amado. Romanos capítulo 8, versos 1 a 5, a Escritura vai nos mostrar como está o nosso estado agora. Aqui, crente, é você, acompanha a leitura. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus na carne o pecado. A fim de quê? A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. E olha só, irmãos, o versículo 5. Os 4 primeiros nos mostram a ação de Deus para que a nossa vida fosse mudada. Qual é a resposta que a gente precisa dar? Paulo nos diz no versículo 5, porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Ora, a nossa inclinação, depois da nossa conversão, é para o Espírito de Deus. É através do próprio Espírito, na força dele, que inclinamos para as coisas do Senhor. Mas às vezes, irmãos, nós pecamos, não é verdade? O pecado na vida do cristão é um acidente de percurso. Não é normal e comum que a gente viva na prática do pecado e nem amemos o pecado. Contudo, a gente às vezes peca. E é pelo fato inequívoco de pecarmos que nós temos junto a Jesus o perdão dos nossos pecados. Quais pecados você precisa pedir perdão para Jesus hoje? Tem algum pecado que você precisa confessar? Aproveite a ocasião e fale direto com Ele. O intermediador é o nosso Salvador. Há alguma luta que você enfrenta, a despeito de aquela luta, a respeito de algum pecado específico, converse com Jesus e peça ajuda para Ele te guiar também e te fortalecer, para que você possa vencer tal pecado. Vamos orar por um instante, irmãos, confessando os pecados se necessário, agradecendo a Jesus pelo perdão que Ele nos concede nele mesmo e pedindo a Ele que nos conceda graça sobre graça, mediante a ação do Espírito, para que vivamos a vida em santidade. Senhor, nós somos o Teu povo que se inclina agora para as coisas do Espírito. O próprio Espírito que aplicou em nós a obra da salvação, nos fazendo participantes de toda a graça do Senhor, agora também nos capacita para que vivamos para a sua glória. Que as palavras da nossa boca e o meditar do nosso coração sejam agradáveis na sua presença, Senhor. Ajude-nos a agir assim em casa, no trabalho, no estudo, na vivência em sociedade, na igreja, onde o Senhor tem nos colocado. Ajude-nos, ó Deus, a ser sal dessa terra, luz desse mundo, a representarmos o Senhor Jesus para a glória do seu nome. Que todos nós, da criança ao idoso, homens e mulheres, o povo de Deus que faz parte da aliança, estejam recebendo da sua parte nessa noite, ó Deus, a graça capacitadora para que lutemos contra os pecados, para que vençamos as tentações. Ajude-nos, Deus, a dizer não para as tentações. Ajude-nos a dizer não para o pecado. Ajude-nos, ó Deus, que no momento de tentação, o Senhor possa, por meio do Teu Espírito, nos fazer lembrar de uma canção bíblica, de um versículo, de um aprendizado na escola bíblica, também de um sermão pregado. Ó Deus, faça isso. Nós sabemos que o Senhor é o Espírito que nos faz lembrar das palavras de Jesus. Que o Senhor opere esse milagre diário no nosso coração, fazendo-nos, ó Deus, mais parecidos com o Seu Filho, a fim de que o próprio Senhor não só seja conhecido, mas, sobretudo, glorificado sobre a terra. Ajude-me, Senhor, e ajude os meus irmãos também, em nome de Jesus. Que o povo de Deus, perdoado pelo Senhor, coloque-se em pé agora. Vamos cantar com alegria, irmãos?
como um vaso de barro, pronto a ser quebrado, para ser o que queres de mim. A tua presença é tudo que eu preciso. A tua
teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor, nós te louvamos, Pai. Nós te louvamos porque o Senhor é grande, porque o Senhor está aqui no meio de nós, pelo seu amor, ó Pai, pelo seu cuidado. Obrigado, Senhor, pela palavra que vai ser pregada agora. Fala, Senhor, ao nosso coração, usa teu servo, Pai, e que possamos sair daqui transformados, Senhor. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas. Cuida de cada um, ó Pai, durante essa semana que se inicia, Pai. Nós dependemos do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Bom, boa noite, irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Muito bem. A nosso meio hoje, alguém que nos visita pela primeira vez? Tem alguém? Pela primeira vez? Tem ali? Elisângela está do lado, presumo então que é o Marcelo. Marcelo, com a sua beleza, você poderia ficar em pé para que a igreja pudesse cumprimentar você depois? Deus abençoe. É uma alegria tê-lo aqui. Muito obrigado pela sua presença. Deus abençoe. Muito bem. Queridos, nós vamos meditar nessa noite a sequência da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses. Hoje nós vamos ler ou meditar Filipenses capítulo 1, versículo 27, até o capítulo 2, versículo 11. Filipenses capítulo 1, versículo 27, até o capítulo 2, versículo 11. Antes de nós lermos o texto, só quero contextualizar os irmãos, aqueles que estão aí anotando, as crianças, também algumas pessoas que têm a prática aí de anotar no caderno, para a gente meditar na quarta-feira, durante a semana, o que Deus tem de prática para nós. Não adianta a gente vir aqui, ler a Bíblia, fazer um sermão, se ele não produzir nada durante a semana, durante a nossa vida. Perdeu-se o tempo. É preciso a palavra ser internalizada e
exteriorizada através da prática. E é isso que nós pedimos, então, que os irmãos, as irmãs, que anotem. Eu vou esquecer. Anotem, né, para refletir e meditar no que Deus tem para falar para nós. Então, nós temos aqui pregado na carta de Paulo aos Filipenses. Paulo, né, que escreveu, estava em Roma, lá na prisão. Ele ouve, certamente, um relato do Epafrodito também, né, sobre Filipenses, apesar que Filipenses, ele que tinha fundado a igreja, lá com Lídia, a expulsão da jovem adivinhadora, o carcereiro, quando se converteu ali foi fundada uma igreja em Filipos. E Paulo, então, vai preso, e aí ele ouve o relato dessa igreja. E essa igreja era uma igreja belíssima, querida pelo apóstolo Paulo. Era uma igreja que empenhava em mandar oferta para o apóstolo Paulo no ministério dele. Desde o início, a igreja não abandonou o apóstolo Paulo. Quando ele estava preso, sofrendo, a igreja mandava oferta para ajudar, intercedir. Então, Paulo escreve com carinho a carta da alegria. E nós falamos, então, no sermão primeiro, que eu preguei, uns domingos aí atrás, o tema foi o crescimento espiritual, né? Que o versículo 6, baseado, o crescimento, Filipenses 1:6, né? O crescimento vem de Deus, o crescimento espiritual é desenvolvido, no versículo 7 e 8, em comunhão na igreja, ou seja, o crescimento ele acontece participando da igreja, com os irmãos, o relacionamento com os irmãos, e esse crescimento se manifesta na prática do dia a dia, do amor uns com os outros, perdoando, fazendo o bem, praticando a justiça, versículo 9 a 11. Domingo passado, o reverendo Caio pregou com o tema Deus usando o sofrimento para o avanço do Evangelho. Então, primeiro, o crescimento espiritual, Deus realiza, acontece no meio da igreja, é visto na prática do amor, e Deus permite também o sofrimento. Paulo estava sofrendo, ele relata vários sofrimentos, prisões, e os irmãos também sofriam, e Deus usa esse sofrimento para a conversão das pessoas, versículo 12 a 18, e também para transformar o nosso coração. Tudo que Deus faz, ele tem um propósito para o Evangelho, o progresso do Evangelho. Então, após Paulo compartilhar, né, com os filipenses esses temas, as suas experiências, ele estava em Roma, ele tinha passado pelo primeiro julgamento, e o sentimento é que ele tinha ido bem. Lá em Roma, para não ser morto, ele passou pelo primeiro julgamento e ele diz assim, olha, provavelmente eu vou ser liberto. Mas ele diz assim, seja qual for o resultado. Aí no versículo 21 do capítulo 1, ele vai dizer, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Se eles me matarem, eu vou estar no lucro. E se eu viver, eu vou continuar vivendo Cristo. Essa é uma perspectiva de que alguém confia plenamente em Deus. Então, após ele dizer isso, nesse mesmo espírito, Paulo, então, no texto que nós vamos ler agora, ele exorta os cristãos de Filipe a viverem de modo digno do Evangelho. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho de Cristo, para que, ou indo ver-vos, ou estando ausente, ouça no tocante a vós outros, que estáis firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. E que em nada estáis intimidados pelos adversários, pois o que para eles prova evidente de perdição, é para vós outros de salvação. E isto da parte de Deus, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Pois tendes o mesmo combate que vistes em mim, e ainda agora ouvis que é o meu. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos de misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tende o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Nada façai por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenhai cada um visto o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana.
a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, ele deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Deus fala ao nosso coração, como o Senhor tem feito misericordiamente todos os dias, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vivendo de maneira digna do Evangelho, é o que o versículo 27 nos fala. Vivei, acima de tudo, por modo digno do Evangelho. Você pode ter uma vida de qualquer jeito, mas a palavra aqui, você vai viver de forma digna. A palavra digno aqui, vem o termo polis, que é cidade, né? Cidadania, é o comportamento, corresponde à cidadania, assim como lá os filipenses, eles sabiam que a cidadania romana tinha muito valor, porque Roma dominava na época. Como hoje, nossa família aí, da parte da Eliane, está buscando, através de uma lei, a cidadania espanhola. Quando você viaja para um país da Europa, se você é cidadão de um europeu, você não pega fila, você entra como cidadão daquela nação. O cidadão brasileiro, ele chega também nos aeroportos, ele não precisa se identificar com passaporte, etc., porque ele é cidadão, ele tem os requisitos, os privilégios. Então, Filipos conhecia muito bem essa linguajar. O que Paulo está dizendo aqui, olha, assim como a cidadania romana é valorizada, Paulo lembra que os cristãos são cidadãos da pátria celestial e devem viver à altura dessa identidade. Comportem-se, em outras palavras, comportem-se como cidadãos do reino dos céus. Irmãos, é como se eu chegasse aqui na igreja e falar, queridos, essa semana vocês têm que se comportar como crentes, como servos, como os embaixadores, como discípulos de Cristo. Vocês não são cidadãos comuns, vocês não são como as demais pessoas. Vocês são crentes, então vocês têm que se comportar como cidadãos. É como o pai chegar para o filho e falar, comporte-se, filho. Ou seja, comporte-se como eu estou lhe falando, você é meu filho. E Paulo, então, está dizendo aqui nesse texto que há 3 formas de viver com dignidade o Evangelho. Vivendo de maneira digna do Evangelho, de 3 maneiras. A primeira delas, ele diz no versículo 27, a parte B, estais firmes em um só espírito, como uma só alma, lutando juntos pela fé evangélica. Ou seja, devemos viver com dignidade o Evangelho, unidos na defesa desse Evangelho. A unidade, a união, unidos na defesa do Evangelho. Havia, certamente, Paulo ouviu ali, algumas divisões, algumas disputas, né, entre líderes da igreja, que ele ouviu de Epafrodito, certamente, e isso minava a unidade, enfraquecia o testemunho da igreja. Paulo exorta a união da fé como cidadãos para proteger a sua cidade. É como a população de uma cidade se unir para defender a cidade. Paulo está dizendo, igreja, se unam para defender a fé. E, na prática, isso incluía defender o Evangelho dos seus detratores, ou seja, aquelas pessoas que deturpavam, falavam mal do Evangelho, rejeitar o ensino dos falsos mestres, que não condizia com o Evangelho que Paulo pregava, e também, ele fala assim, deixa de lado as vaidades pessoais, meu pensamento. Eu penso assim, há pessoas que falam assim, eu penso assim, ninguém muda meu pensamento. Ora, o Evangelho nos transforma, o Evangelho nos muda, o Evangelho nos torna novas criaturas, ou seja, o Evangelho nos torna cidadãos e cidadãs dos céus. É o que Jesus disse, vocês não são do mundo. Então, deixe de lado isso, vocês defendam o Evangelho unidos, juntos. É isso que Paulo prega. Depois ele vai falar como isso, mas, então, a primeira coisa que Paulo está dizendo, olha, tenha unidade, estejam juntos, é bom. A segunda forma de viver com dignidade, Paulo vai dizer no versículo 28, capítulo 1, versículo 28,
nada estáis intimidados pelos adversários. Em que nada estáis intimidados pelo adversário. Os cristãos de Filipenses, eles enfrentavam oposições, principalmente naquela época em que o Evangelho chegou para enfrentar uma religião dominante. Num país tem uma religião dominante. Nós tivemos recentemente aqui no Brasil, ou no próprio depois da Reforma, essa luta, essa disputa. Roma, a Reforma, lá eram judeus que dominavam. Mas também tinham a filosofia grega, o modo de pensar. E Paulo escreve a eles, olha, vocês têm que defender o Evangelho contra esses adversários. Não são inimigos, são adversários. Os cidadãos romanos hostis, é Roma, você não é cidadão romano. Então é o que eles discriminavam os cristãos, vizinhos e até amigos que se voltavam contra a pessoa quando ela entregava a sua vida para Jesus. Sabe uma pessoa que vive aí com amigos, em festas, pensamentos, etc. Aí ele encontra, ou é encontrado por Jesus, e ele tem uma mudança de vida. E esses amigos vão dizer, você está doido. E aí há uma adversidade. Jesus falou que essa adversidade aconteceria até mesmo em casa. Quando ou cônjuge, ou um filho se convertia, lá naquela época eles eram expulsos de casa, perdiam trabalho, e mais, os primeiros cristãos eram entregues às feras, eles morriam. Se assim fosse hoje, a igreja ficaria um pouco menor, mas aqueles que permanecessem, aqueles que seguissem diante das adversidades, dos adversários, seriam recompensados por Cristo, seriam crentes fiéis. Haviam judaizantes, os falsos mestres, cristãos nominais, com comportamento libertino. Mais à frente, Paulo vai falar desses problemas, até mesmo briguinha entre os irmãos Evódia, Síntique. No capítulo 3, 18 e 19, ele vai falar que algumas pessoas queriam ter um comportamento diferente do que Paulo havia ensinado. Então, Paulo diz, não tema esses adversários. Paulo encoraja, não tenha medo, permaneçam firmes, comportem-se como verdadeiros cidadãos dos céus. O medo, ele faz parte do nosso coração. Quem é que não tem medo? Eu sou cheio de fé. Sim, nós somos da fé. Mas o medo faz parte da nossa existência, porque senão a Bíblia não falava, não temais. Quando Josué sucedeu Moisés, Deus falou para ele várias vezes, repetindo, Josué, não tenha medo, não tenha medo, não tenha medo, porque nós somos medrosos. O grande erro, e o que ocorre, o medo, é quando nós confiamos em nós mesmos. Nós deixamos de confiar nesse Deus Todo-Poderoso. O nosso Deus, Ele é soberano. E o medo vai embora quando nós confiamos em Deus. Paulo está dizendo, não temos adversários. E hoje? Qual adversário? Nós não temos gente proibindo de pregar o Evangelho no Brasil. Aqui em Mandaguari nós temos o templo, nós temos a permissão jurídica, civil, para pregarmos o Evangelho. Você, claro, respeitando o horário de trabalho, você tem a liberdade de até falar para o seu patrão, falar, olha, aceita Jesus Cristo como Salvador, Ele não vai matar você. Aliás, o evangélico raiz, ou seja, o evangélico fiel, aquele que vive de modo digno. Eu sou de uma época, 200, 50, 60, 70, 80, 90, em que um cristão, ele era valorizado por sua ética, por seu posicionamento. Ele era colocado em lugares de confiança porque ele era correto. Perdeu-se, com o passar dos anos, com os cristãos nominais, que não dignificavam o nome do Evangelho, que envergonhavam o Evangelho. Isso é deixar de enfrentar, é ter medo, muitas vezes, do adversário. Há um adversário hoje, ou poderíamos dizer que a Bíblia fala de lutar, além dessas pessoas judaizantes, pessoas que eram contrárias, como nós não temos aqui hoje, há a luta contra própria carne. O nosso ego, o nosso eu, Gálatas capítulo 5, versículo 17, fala que o Espírito luta contra a carne, porque eles são opostos entre si. E Paulo vai dizer assim, olha, lutem contra a carne, porque o fruto do Espírito, ele é contrário ao Espírito da carne. É a mesma ênfase que Jesus dá
diz assim, você recebe numa face, dá na outra, você vai pagar o mal com o bem, Romanos 12. Então, essa luta contra a carne, essa luta contra o próprio mundo, o mundo, em Romanos 12, 2, o apóstolo Paulo vai dizer, não tomem a forma, não vos conformeis com o mundo. O mundo pensa assim, tá o bebê reborn, olha, se eu ver algum membro da IPB de Mandaguari com um bebê reborn, eu vou chamar no conselho disciplinar. Vou. Porque nem todas as modas nós devemos entrar. Tá, aí, se eu ver também, eu vou contratar um pastor reborn para você ser pastoreado por ele. Nós não podemos tomar o esquema do mundo. Nós devemos combater, transformar com os valores cristãos. Então, há também, a carne, o mundo. E a Bíblia fala de um adversário vencido, mas é um adversário. A Bíblia fala do diabo. A nossa luta, Efésios 6,10, vai dizer que não é contra a carne, contra os principados, é contra os principados e potestades das regiões celestes. O diabo, vosso adversário, 1 de Pedro, nós vamos ler, se puder colocar aí, 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8, nos lembra dessa adversidade. Sede sóbrios vigilantes, o quê? O diabo, vamos ler, todos leiam, uma só voz. Vamos começar e ler, que eu tomo uma aguinha aqui, vamos lá. O diabo, vosso adversário. Aí eu falo assim, agora eu vou com medo para casa. O que Paulo está dizendo aqui é, não tema, não tenha medo. Porque o Evangelho, ele transforma, ele é o poder de Deus para transformar e enfrentar os adversários, a carne, o mundo e o diabo. Veja, o próprio Pedro vai dizer, no capítulo, nós lemos o 5,8, né? No versículo 18, esse mesmo capítulo do 5,18, 1 de Pedro 5,18, ele vai lembrar, olha, ele tem adversário procurando, coloca aí o 5,18, vamos lá, Felipe. 1 de Pedro 5,18, não tem? Então é 3,18. Em algum lugar aqui na Bíblia que o pastor Caio anotou, você não anotou não, fui eu. Não é não. Quem é de Deus, o diabo não toca. É 1 de João, né? 5,18. Eu anotei João aqui, eu só falei assim para ver se o pastor Caio estava prestando atenção na mensagem. É 1 de João 5,18, não é de Pedro. Ele vai dizer, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda. E o maligno? Não tenha medo. Não tenha medo. Tiago, em 4,17, ele vai dizer, 4,7, Tiago 4,7, vai dizer, resisti ao diabo e ele vai fugir de vós, porque ele foi derrotado na cruz. Então o cristão não precisa ter medo. Ele precisa, sim, conhecer os desígnios e viver de modo digno do Evangelho. Uma pessoa que vive do modo digno do Evangelho não precisa ter medo de adversário. Se ele morrer, ele vai para Cristo. Se ele viver, ele vai viver Cristo, porque Deus é quem controla a nossa vida. Então, a primeira maneira de viver digna do Evangelho é em unidade, em união. A segunda é não temendo os adversários do Evangelho. E terceiro, é considerando como graça, um privilégio sofrer por Cristo. Considerar o sofrimento um privilégio. É isso que ele diz no versículo 9 a 30 de Filipenses 1. Na sequência, ele diz, porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo e não somente crerdes nele. Nós sabemos que o apóstolo Paulo vai dizer, né, nós já falamos isso no 1,6, Filipenses 1,6, é Deus que realiza em você o querer, o fazer, o efetuar. A graça de crermos em Deus, se você crê em Deus, eu aceitei, eu creio em Jesus, é o Espírito Santo que fez você crer. Ninguém pode dizer Senhor Jesus a não ser pelo Espírito Santo de Deus, porque é loucura para o mundo. Uma pessoa que não crê, o Espírito Santo não toca, ser crente é doidura. Mas para aqueles que creem é poder, é a esperança da vida eterna. E Paulo vai dizer assim, olha, vocês receberam a graça é de graça, é o presente, de crer em Jesus. Mas e Paulo vai dizer assim, vocês também receberam um presente, a graça, de sofrer por Ele. Sofrer por Cristo é um presente. Não se trata de qualquer sofrimento, mas que decorre da fidelidade no Evangelho.
Sofrer por causa de Cristo. O sofrimento é parte do chamado cristão. Assim como crer, sofrer também é um privilégio. Aí sim, 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 14 e 15, 1 de Pedro 4, 14 e 15, diz assim: se pelo nome de Cristo sois injuriados, é o quê? Bem-aventurados, feliz, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Agora, olha o 15. Não sofra, porém, nenhum de vós como assassino, ladrão, malfeitor, ou como que se intromete em negócio de outro. Não se meta na vida dos outros, não. Cuida da sua vida. Já dá muito trabalho cuidar da sua. Então, não sofra por isso. Há pessoas que sofrem muito se metendo na vida dos outros. Cuida da sua vida. Meu pai, o saudoso, eu falava, cuida do seu nariz. É isso que ele falava. Nós precisamos entender que sofrer por causa de Cristo é um privilégio, não como ladrão, malfeitor, não como uma pessoa que não vive de modo digno do Evangelho. E Paulo então vai dizer o seguinte: olha, vivam de modo digno do Evangelho, sendo unidos em Cristo, não temendo o adversário, sabendo que o sofrimento, e ele está falando dele também, das prisões, dos açoites, da nudez, da falta de comida, que ele passou muitas vezes. Ele vai descrever aos Coríntios isso daí. Ele dá nome a esse sofrimento. Na quarta-feira nós meditamos sobre isso. Ele vai dizer, olha, o que tem acontecido comigo tem contribuído para a progressão do Evangelho, transformação de vidas. Pessoas na prisão ouviram o Evangelho. E aí, do capítulo 2 até o 11, Paulo vai concluir essa instrução, que eles deveriam viver de modo digno, essa unidade na luta. Ele vai falar como eles deveriam fazer isso. Primeiro, ele vai dizer, com o mesmo objetivo, versículo 1. O mesmo objetivo. Se há empenhados a fé de misericórdia, versículo 2. Ele vai dizer, completai a minha alegria de modo que penseis a mesma coisa. Pensem a mesma coisa, viver em harmonia, centrado em Cristo. Ter a mesma mente não é pensar igual tudo, mas ter os objetivos centrais iguais. Qual é o objetivo da igreja? Adorar a Cristo, pregar o Evangelho, viver o Evangelho. Isso é pensar as mesmas coisas, viver centrado em Cristo. E aí no versículo 3 ele vai dizer, com humildade, não façais por intermédio, por interesse pessoal ou vaidade, mas com humildade. É evitar ações egoístas, né, buscando prestígio. Há pessoas que, Paulo vai dizer isso, uns pregam por ciúmes, outros pregam por vanglória. Nós pregamos porque Cristo mandou. Quando você trabalha na igreja, o elogio tem que vir de Deus. Quando você contribui com fidelidade, você tem que esperar a recompensa de Deus. Quando você participa da comunhão, a recompensa vem de Deus. Jesus disse, olha, quando você faz algo em secreto, Deus que está no céu, Ele te recompensa. Se não agora, no futuro. Buscar o bem dos outros, não apenas os próprios interesses. A igreja, ela é altruísta. Nós temos que ser altruísta, pensar no bem do próximo. Então, Paulo fala, como é que deve ter a unidade? Com o mesmo objetivo, com humildade. E aí ele vai dizer, sigam o exemplo meu, que viste em mim, ele vai falar no versículo 29, e agora ele vai dizer o exemplo de Cristo. Ele vai fazer o hino, exaltação da Cristo. Ele vai falar que Cristo, versículo 6 até o 8, que Cristo se humilhou. Ele era Deus. Ele era Deus. Mas mesmo assim ele esvaziou, ele abriu mão para poder morrer em meu lugar e em seu lugar, para me dar a certidão de nascimento de cidadão do céu, para me dar a cidadania celeste, da Nova Jerusalém, para me dar a garantia de que eu estarei lá. Ele se humilhou à morte, e morte de cruz, a mais horrenda de todas. Cristo morreu em meu lugar. E aí do versículo 9 a 11, que é o final do que nós lemos, capítulo 2, 9 a 11, ele vai falar da exaltação de Cristo. Cristo se humilhou, se esvaziou, ele foi obediente, aí Deus o exaltou e colocou sobre todos o nome. Cristo tem o poder sobre toda a criação, sobre o céu, sobre a terra. Ele está à direita de Deus, e a Bíblia fala que lá, como nosso advogado, ele intercede por nós. Ele é a propiciação, ele é próprio, ele é
aquele que perdoa os nossos pecados. A morte dele foi em meu lugar e em seu lugar. E aí Paulo diz: todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Imaginou? Todos os poderosos que tem aí, que pensam na face da terra que pode alguma coisa, todos os deterministas, hoje eu determino que você faça isso. Nós não somos nada. Ele é o Cordeiro. Ele é digno de honra, de louvor, de glória. Uma igreja que quer lutar, viver de modo digno, ela tem a unidade, ela não teme os adversários. Ela, mesmo em sofrimento, ela fala: isso aí é um presente, é uma graça de Deus. E nós vamos fazer isso com o mesmo objetivo, com humildade, seguindo o exemplo supremo, o nosso Senhor Jesus Cristo. É assim. E Paulo vai dizer, nas cartas que ele escreveu diversas, uma delas aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele fala: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Paulo não somente pregava, escrevia, ele vivia para servir como exemplo. Paulo reconhece que a igreja de Filipos era amorosa, fraterna, comprometida, mas ele desafia para que eles avançassem um pouquinho mais. Ele faz duas exigências, então: unidade no Evangelho, lutem juntos como uma somente, um só coração, e a humildade cristã. Deixe o egoísmo, a vaidade, busque o bem do próximo. Para isso, vocês devem seguir o exemplo do próprio Cristo, que se humilhou para nos salvar, para servir e nos salvar, e foi exaltado por Deus. Que nós também, queridos, vivamos como cidadãos do reino de um Deus todo-poderoso, onisciente, onipotente, unidos, corajosos, humildes, vivendo de maneira digna do Evangelho e tendo em nós o mesmo sentimento, o Espírito Santo de Cristo que habita em nós. Amém? Deus nos abençoe. Feche seus olhos, fiquem em pé. Você está tendo uma vida digna do Evangelho? As pessoas olham para você e falam assim: aquele ali ou aquela ali é cristão de verdade. Aquele ali representa bem a fé evangélica. Aquela pessoa ali é um crente fiel. Você está vivendo assim? Se não está, se você está, amém, continue a progredir com humildade, sabendo que Deus te dá o privilégio de viver esse Evangelho. Se você não está, peça a Deus perdão, fala: Deus, eu quero viver de modo digno do Evangelho. Faça essa oração para Deus, fala: Deus, eu quero viver de modo digno do Evangelho. Eu quero te representar bem, não quero envergonhar o teu Evangelho, não quero envergonhar o Senhor. Eu quero enfrentar as adversidades, aqueles que falam mal do seu reino, defender o seu reino. A verdade, irmãos, é que pessoas têm defendido partidos políticos ou outras ideologias. E o Evangelho que precisa ser vivenciado, pregado, defendido, tem sido esquecido. Não seja assim. Faça um compromisso, um voto a Deus de ler mais a Bíblia, de orar mais, de participar mais da igreja, de defender o Evangelho, conhecendo a pessoa cristã que não conhece um versículo bíblico, porque não tem o desejo de defender esse Evangelho maravilhoso. Senhor, cada coração que está na Tua presença agora, que o Senhor toque, transforme, dê o desejo de viver por essa fé, esse firme fundamento das coisas que nós esperamos, essa certeza, convicção de fatos que nós não vemos, mas nós sabemos que são reais. Sabemos que o nosso nome está escrito no livro da vida. Sabemos que a eternidade está garantida como presente do Senhor. E dia após dia, vivendo para o Senhor, nós queremos viver de modo digno. Ajude, Senhor, a eliminarmos aquilo que tira a unidade da igreja. Se é o nosso ego, se é o nosso pensamento, se são as nossas ideologias, que sejam transformadas pela Tua palavra, considerando o outro superior a nós mesmos. Não auto-elogiando, mas sabendo que o outro é superior, porque o Senhor nos faz assim. E cada um de nós pensando assim, todos nós
seremos glorificados, porque um procurará o bem do outro. Que o exemplo do teu Filho Jesus, de ser servo, lavar os pés com humildade, morrer na cruz, invada o nosso coração. E que as pessoas que veem em nós, veem na nossa igreja, a manifestação de uma vida digna do Evangelho do Senhor, também sejam alcançadas e transformadas para vir nessa mesma luta, lutando contra os adversários, defendendo o Evangelho, também lutando contra os inimigos, a carne, o mundo e o próprio diabo. Sejamos resistindo. Abençoe o teu povo nessa semana, para a honra e glória do teu nome. Em nome de Jesus que nós oramos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, o poder, a unção, a consolação do Espírito Santo de Deus e a unidade do Espírito Santo de Deus repouse sobre vós, irmãos, e sobre toda a igreja de Cristo na face da terra, hoje e para todo sempre.